Isaías, capítulo de número 52. Vamos falar sobre as boas novas. Prometo aos amados irmãos que nós não vamos estender. Daqui a pouquinho teremos também um momento com a escola bíblica dominical, mais um momento de ensino da palavra do Senhor. E também hoje à noite os irmãos já se programam estarem juntos aqui para adorarmos o Senhor juntamente com os levitas. Está escrito assim, verso de número 1, capítulo 52 de Isaías: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou o que sou, saberá que sou eu quem fala: eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas obras, as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, diz a Sião: ó Deus. Verso 8: eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruína de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. As crianças, meus irmãos, depois a gente ora por vocês, tá certo? Obrigado pelo aviso, mas permaneçam aí, já que a minha palavra vai ser bem sucinta, objetiva. Aí depois, juntamente com os adultos, as crianças se separam em salas. Meus irmãos, só para que nós possamos entender o texto que nós lemos, há uma desesperança muito grande em Israel. Eles estavam cativos, oprimidos. Essa opressão se faz em detrimento ao próprio pecado de Israel. Precisamos observar que diante da história bíblica, todas as vezes que Israel ficou ali sob escravidão, ficou não porque o Deus poderoso, justo, que traz sobre nós equidade, quis assim dizer: olha, eu vou ter prazer que meu povo fique cativo. Não. O que leva e o que levou Israel a se manter cativo entre todos os impérios que eram contra o próprio Deus, eram seus próprios pecados. Quando o povo se desviava de Deus, povo cativo.
Quando o povo se voltava para ele, povo liberto. Quando o povo, meus irmãos, pecava contra Deus, juízo sobre o povo. Quando o povo se arrependia, bênção sobre o povo. Observem que as próprias atitudes de Israel é como se fosse um chamado da bênção ou maldição. Não foi à toa que em Deuteronômio, o Senhor, quando se dirigia a Israel, olha, coloco diante de vós dois caminhos, bênção e maldição, vida ou morte. Aí o nosso Deus ainda faz uma sugestão, mas eu lhe digo, escolham a vida. Então esse contexto de desesperança, em meio a tanta calamidade, e principalmente moral também, porque o pecado, meus irmãos, ele desmoraliza o ser humano. O pecado tira da pessoa o equilíbrio, tira da pessoa a sensatez, tira da pessoa, meus irmãos, até mesmo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E Israel estava entendendo que era necessário se voltar para Deus. Israel estava assim, meus irmãos, naquela expectativa de ouvir boas novas. Assim como nós, muitas vezes, quando vamos ao médico, quando surge alguma coisa fisicamente, a gente passa por exames, esperamos o diagnóstico e de repente o médico chega e fala: olha, está tudo bem com você. Qual é a nossa expressão? De alívio. Assim como jovens que em novembro vão prestar o Enem, qual é a expectativa após provas? Ouvir o resultado: passei. Israel, meus irmãos, estava justamente nessa expectativa de, diante da escravidão, diante do momento de desesperança, ouvir da parte de Deus uma voz, uma resposta que pudessem aliviá-los. Então Israel, meus irmãos, nessa aflição, eles escutam o que o profeta Isaías tem a dizer. Porque o mesmo profeta que diz ao povo: vocês precisam observar, porque vocês estão em pecado, é o mesmo profeta que Deus levanta para dizer àquele povo que caminhava para o arrependimento, que caminhavam para se voltar a Deus. Esse mesmo profeta é que traz as boas novas para Israel. Precisamos entender que neste momento de desolação, Israel, eles percebem que a esperança de fato só se encontra em Deus, que a esperança não se encontra em homens, não se encontra em governos, não se encontra, meus irmãos, em notícias ou novidades dados a qualquer tipo de homens que poderão nos informar algo bom. Mas precisamos entender nesse texto santo das Escrituras Sagradas que a nossa esperança em meio ao caos, em meio a tanta desesperança, essa esperança somente vem de Deus, porque Ele sabe a condição do nosso coração. Mas Ele, meus irmãos, faz um alerta. Esse texto também é um alerta. Não é apenas boas novas, mas é um alerta também. No verso de número 2 do capítulo que nós lemos, é dito o seguinte: vocês precisam sacudir o pó, vocês precisam se levantar, vocês precisam tomar o assento. A ideia aqui, meus irmãos, é o profeta dizendo ao povo: vocês precisam tomar uma atitude. A libertação do Senhor, as boas novas virão, mas justamente a ação de se levantar cabe a vocês. E aqui, quando falamos sobre solta-te, quando falamos sobre sacode o pó, a ideia do texto aqui é que eles precisavam tomar consciência e sair do seu estado de pecado. Meus irmãos, o Senhor Deus sempre é poderoso para nos perdoar. O Senhor Deus sempre é misericordioso para nos perdoar. Contudo, a ação do arrependimento não vem dele, vem de nós, provocada pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida,
que tem o poder de nos convencer dos nossos próprios pecados, o poder de transformação do Espírito Santo. A ação de respondê-la cabe a nós. Porque muitas vezes queremos continuar no pecado, pedir ao Senhor que nos perdoe, mas não queremos sair do estado de pecado. É justamente a expressão que Isaías está usando. Vocês precisam sacudir o pó, vocês precisam se levantar. Em miúdos podemos dizer, o profeta está dizendo: olha, haverá boas novas, mas a ação de sacudir, de tirar o pó, a ação de arrependimento, a ação de voltar-se para Deus, cabe também na consciência de cada um. Precisa reconhecer o seu pecado, precisa reconhecer que está longe de Deus. Meus irmãos, nesses últimos tempos, vivemos tempos difíceis, sim, mas tempos em que as pessoas tomam conhecimento de Deus, tomam conhecimento da palavra, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é pecado, pede a Deus bênção, pede ao Senhor perdão, mas não sai do seu estado de pecado. Esse era o contexto, e o profeta estava dizendo a eles: saiam, volte-se para Deus, arrependam-se do seu pecado, tomem para si a ideia, o sentimento, a ação de se voltar para Ele, sacodem o pó, levantem-se de onde vocês estão, tome assento, saia do chão, olhe a cadeira, se assenta na cadeira, pare para pensar, observe dentro de vocês, entendam que as boas novas virão, mas as ações de arrependimento cabem a cada um de nós. Mas a pergunta que eu faço: será que nós temos o poder de autolibertação? Porque a verdade é que a permissão para que Israel estivesse no cativeiro era dele mesmo, em detrimento ao pecado da própria nação. E não, meus irmãos, se assustem, não se assustem. Nós temos visto isso na humanidade todinha, Deus permitindo que os povos entrem em cativeiro. Porque muitas vezes a única forma de nós tomarmos consciência do nosso próprio pecado, muitas vezes é sendo escravizados. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque Israel só tomou consciência do seu próprio pecado cativo. Será que, meus irmãos, como o Senhor tem nos falado, será que vamos entrar no cativeiro para que possamos entender o estado do pecado? Será que nós precisamos ser aflitos pelos nossos próprios pecados para tomar consciência deles mesmos? Não, meus irmãos. Devemos sacudir o pó, devemos nos levantar, devemos nos assentar e entender que o pecado que está em nós nos afasta de Deus, mas a ação do arrependimento nos aproxima da graça do nosso Deus. Verso de número 3, ele coloca algo interessante. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, mas sem dinheiro sereis resgatados. O que o profeta está dizendo? Que eles foram submetidos à escravidão por nada. Na verdade, está dizendo que eles se tornaram escravos, se tornaram submetidos à Babilônia, por motivos vãos e pobres. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, o pecado, o único salário que ele oferece é o quê? A morte. E o salário que ele oferece não é salário de prosperidade, como muitos buscam. O salário do pecado não é riqueza, é pobreza, é desgraça, é infortúnio. Esse é o salário que o pecado nos traz. Mas Deus, através de Isaías, está dizendo:
mas vocês serão resgatados sem vocês terem dinheiro para pagar pelo resgate. O que o Senhor Deus está dizendo, está trazendo aqui, meus irmãos, a ideia e o poder da graça. Fomos comprados pela graça de nosso Deus, recebemos a salvação de graça, porque Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Isaías está dizendo: por mais ricos que vocês sejam, por mais dinheiro que vocês tenham, vocês não têm nada para oferecer em relação à salvação, mas eu, Senhor Deus, vos darei de graça a libertação. Porque é o Senhor quem livra, meus irmãos. Não era a capacidade dos guerreiros de Israel que poderia livrá-los. Não era a inteligência deles em articulação que poderia livrá-los. Deus está dizendo: eu os livrarei de graça, porque vocês não têm nada para me oferecer. A verdade é essa. Quem somos para oferecer alguma coisa a Deus? 1 Crônicas 29, a oração que Davi faz em relação ao coração que ele estava tendo, esse contentamento em saber que o templo ao Senhor seria construído. E ele começa a sonhar: Senhor, graças te damos, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação vem de ti. Um pouco lá na frente fala: quem sou eu, diz Davi a Deus, e quem é o meu povo, para que possamos dar alguma coisa ao Senhor? A verdade é, diz Davi na sua oração, tudo vem de ti, tudo que temos vem de ti. É que se ele fosse detalhar, ele poderia dizer: a comida que eu como pode ser fruto do meu trabalho, mas é misericórdia derramada do Senhor. A casa, o carro, tudo que eu possuo, pode-se ser, de uma certa forma, o suor do meu trabalho, mas a verdade é Ele quem nos deu inteligência, habilidade para produzirmos o pão de cada dia. Tudo vem dEle, meus irmãos, tudo vem de Deus. As bênçãos vêm dEle e não acrescentam dores. Tudo é por Ele, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Quem é que pode livrar? Somente o Senhor. Quem é que poderia libertá-los? Somente o Senhor. Quem poderia fazer proeza no meio do povo de Deus? Somente o Senhor. E quem é esse Deus? Deus forte e poderoso, o Senhor da batalha. Ele é o nosso Deus, que guerreia as nossas guerras e nunca perdeu nenhuma delas. Isaías está se voltando para o povo, entendendo que essas boas novas estão sendo trazidas, porque a misericórdia de Deus é derramada, estava sendo derramada sobre o coração deles. E por que o Senhor quer livrar o seu povo? Verso de número 5 e 6. Agora eu farei aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. E a gente percebe que nos dias de hoje também o nome do Deus Todo-Poderoso continua sendo blasfemado de forma intensa, incessante todos os dias. Por isso, preste atenção: o meu povo, o povo que Deus chamou, a qual no capítulo 47, verso de número 7 de Isaías diz: eu formei vocês, eu os criei. E sabe por que Deus fala através de Isaías que Deus fez o povo? Os fez para o louvor da sua glória. E é por isso que ele volta a dizer: eu formei vocês, vocês vão saber o meu nome, vocês saberão quem eu sou. Portanto, naquele dia saberá que sou quem falo. Eis-me aqui. Preste atenção, meus irmãos. Neste exato momento o Senhor está dizendo: eis-me aqui. É o Senhor que está dizendo: estou à disposição para abençoá-los. Interessante que em Isaías capítulo de número 6, é Isaías que fala: eis-me aqui.
Mas agora, quem está falando, eis-me aqui? O Senhor Deus. Ele está dizendo: agora, eu quero dizer a vocês, relembrá-los que eu estou aqui. Não estou longe, não estou disperso, eu estou ao lado de vocês, eu me prontifico todos os dias. Essa ideia que Deus está trazendo, eu estou com vocês, e agora eu estou disponível para ouvi-los, porque vocês se voltam para mim. É a ideia que somente Deus é quem pode libertar, e Ele está, meus irmãos, no bom sentido, não submetido a nós, mas disponível a nós. E essa ideia que fala que eis-me aqui, retrata justamente o desejo do cuidado sempre que Deus teve para com seu povo. Mesmo cativo, mesmo assolado, mesmo desesperançosos, o Senhor estava com eles, ensinando-os no trabalho, ensinando na escravidão, ensinando todo o tempo. E o Senhor volta a dizer à igreja nos dias de hoje: eis-me aqui, igreja. Vocês conhecem o meu nome, eis-me aqui. E quando Ele coloca isso, que haveria de salvar o seu povo, o faz porque o ama. É por amor do nome dEle que Ele nos liberta. Ele nos resgatou, não apenas porque, meus irmãos, havia o interesse de Deus em libertar o povo, mas porque tem muito amor envolvido de Deus para com as nossas vidas. O amor dele está tão envolvido em nós, que Ele envia o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito amor de Deus envolvido nessa humanidade. É muito amor de Deus derramado. Ele diz que eu os libertarei por amor também ao meu nome. Porque a ideia é trazer de que essa libertação e a disponibilidade dele servir ao seu povo estava também em detrimento para que ele fosse glorificado. Meus amados, quando uma alma retorna para Jesus ou confessa Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Deus está sendo glorificado nessa ação. Quando o Espírito Santo convence pessoas do seu pecado, do seu juízo, Ele está também trazendo glória para si. O nome dele está sendo glorificado, para que as nações entendam que o libertador, o Salvador, é uma pessoa, melhor dizendo, maravilhosa, é uma pessoa extraordinária, e tudo ele faz também para o louvor da sua glória. E por causa da sua glória, partindo para o final dessa mensagem, é justamente onde que ele diz, verso de número 7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Este amor de Deus derramado sobre nós, a salvação que viria sobre Israel, a libertação do seu povo, traria para ele sempre glória, sim, mas era um tratar de Deus também para o seu povo, porque a maneira como Deus colocou Israel em cativeiro era para tratar sobre os pecados de Israel. O cativeiro serviu para que o povo abrisse os seus olhos em relação aos seus próprios pecados, porque Isaías também menciona que as nossas iniquidades fazem o que, meus irmãos? Separação com o nosso Deus. E Deus permitiu o povo em cativeiro para que fosse assolado, porque eles estavam em quê? Em pecado. Mas também os liberta, os salvou, para que a glória pudesse voltar a ele, para que o nome dele pudesse novamente ser glorificado na nação de Israel. Mas aqui, ele não diz apenas que haveria de libertar o povo, mas traz também uma boa nova de ação, de atitude. E ele diz, aqueles que proclamam a boa nova, aqueles que anunciam o evangelho, são formosos diante de mim. Esses pés são formosos. A ideia de pés formosos são pés gloriosos que elevam o nome do Senhor Deus a todas as nações. Mas não somente isso. Ele está trazendo também,
a visão da volta dele, do retorno do rei. O verso de número 7 está nos explicando que há um portador da mensagem, que devemos proclamar o evangelho a toda criatura. Repita comigo: evangelho a toda criatura. E eu quero aproveitar, meus irmãos, aqui, que oremos, porque, meus irmãos, estamos orando para abrir um trabalho, uma congregação lá no México, na cidade de Guadalajara. Então os irmãos tratem de falar espanhol, para a gente fazer um projeto missionário lá no México. Os irmãos orem, para saber qual a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Conformosos, somos o portador da mensagem. Os atalaias somos nós. E quem é o atalaia? É aquele que ficava nos muros vigiando, e é ele quem dava as notícias, boas ou más. Era aquele que anunciava quando as nações inimigas estavam à espreita de Israel. O atalaia tinha a responsabilidade de avisar quando o rei saía da cidade e quando ele voltava novamente para a cidade. É ele que anunciava: lá vem o rei, e ele está em segurança. Mesmo assim somos nós, o atalaia de Deus, que anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, que anunciamos a palavra verdadeira que liberta, que anunciamos a palavra que nos traz esperança, anunciamos a palavra daquele que virá um dia e arrebatará a sua igreja, e viveremos totalmente, completamente com eles, glorificados lá nos céus, lá no trono do nosso Pai. Você deve ser esse atalaia. Você deve anunciar o evangelho. Eu preciso anunciar o evangelho. Precisamos murmurar menos e proclamar mais Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, vir à casa do Senhor, sermos alimentados na EBD. Para quê? Para nos inflar? Não. Estamos tomando conhecimento da verdade para proclamar a mesma verdade. Quem tem interesse da verdade, proclama de fato a verdade. Os irmãos sabem que vivemos um tempo de especulações. Vivemos em tempo, meus irmãos, de posições. Vivemos tempos de subjetividade. Vivemos tempos, meus irmãos, de ativismos. E infelizmente o povo de Deus está entrando nessa linha da subjetividade, do ativismo religioso, das especulações. Meus irmãos, Jesus Cristo não nos chamou para pregar especulação. Jesus Cristo não nos chamou para pregar achismos. Jesus Cristo não nos chamou para ficar falando apenas de quem eu sou, o que eu faço. Não, Jesus Cristo tem nos ensinado pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, para que tomemos conhecimento da verdade e sejamos libertados por essa verdade, para proclamar a mesma verdade, uma verdade pura, santa e poderosa. O que nós temos feito com as palavras que saem da nossa boca? Quem é você no trabalho? Quem é você em casa? Qual é o adjetivo que dão a você nas suas ações quando a igreja não te vê? Quem somos nós quando não tem nenhum crente do nosso lado? O que nós temos feito em nossas redes sociais? Que tipo de palavras nós temos dito nos nossos Instagrams e Facebooks? O que nós compartilhamos no WhatsApp? Estamos perdendo tempo em deixar de anunciar essa boa nova de libertação, porque nós somos o atalaia, e quem é atalaia proclama a verdade de Cristo. É o atalaia que ele está dizendo, é o proclamador da mensagem, falando do Deus vivo,
E o conteúdo do Atalaia é a palavra de Deus. O conteúdo da palavra é o Evangelho de Cristo, sem distorção, sem achismo ou especulação. É como ela é. Porque a Bíblia, meus irmãos, não precisa ser reinventada. Ela por si mesma fala. Porque ela, a palavra, é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos. E quem não obedece essa palavra, só fala besteira. Quem não conhece de fato a palavra do Senhor, só fala asneira. O que tem crente, achismo não é brincadeira. Meus irmãos, você é atalaia. O atalaia tinha que anunciar o fato que ele estava vendo, e não aquilo que ele queria ver. O rei está chegando, chegou. O rei está saindo, saiu. O inimigo está vindo, está vindo. Nada mais do que isso. A palavra de Deus não precisa dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos precisam ser extraídos dela, e não nós colocarmos nela o que pensamos. Há muitos pregadores que estão inventando tanta coisa, meus irmãos, para trazer beleza na palavra. É como um dia eu ouvi um pregador pregando sobre quando Jesus Cristo foi à cruz. Olha que falta de leitura da palavra. Meu irmão, Jesus foi no inferno e viu Satanás tomando umas, e estava lá os demônios brincando lá com charutinho. Estava lá uma festa de hi-fi, sei lá como eu chamo disso. Os demônios estavam tudo em festa. E de repente Jesus chegou, meteu o pé na porta, deu uns tapas na cara do diabo, falou para os demônios saírem do lugar de onde estavam. Meu irmão, onde você acha isso na Bíblia? Onde você acha isso na Bíblia? E sabe o que é o pior? É o povo dando glória a Deus de uma palavra que não existe. Ele foi às regiões baixas, tomou a chave que ele tem autoridade para tomar, da chave do inferno e da morte? Tem. Mas quem disse que Satanás estava lá brincando, tomando uma cervejinha no inferno? Estava não, meu irmão. Porque inferno, nem o demônio quer ir para lá. Porque ali Deus manifesta total a sua ira. E quem é que quer ficar na ira de Deus? Ninguém. Não é doido? Meus irmãos, parem de falar besteira a respeito de Jesus. Voltem-se para a palavra. Atalaia prega a palavra, anuncia a palavra, anuncia o Evangelho e mais nada. E quantos são atalaias de Deus? Levanta a sua mão e dão glória a Deus. Então leiam, obedeçam e falem da palavra. Porque o conteúdo do atalaia é a mensagem, é shalom. É a paz, é a presença de Deus, são as bem-aventuranças, mas também é a mensagem que abre o olho, que diz que aquele que não tem Jesus será lançado no inferno, que diz que aquele que o dia quando morrer, depois segue o seu juízo, se não tem Jesus, vai esperar o dia da sua condenação eterna. Mas também a mesma palavra que diz: aqueles que estão em Cristo Jesus renovarão as suas forças, subirão como asas, como de águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eles podem o que for, mas serão renovados pela palavra do Senhor. Eu quero, meus irmãos, finalizar dizendo que o conteúdo dessa mensagem de Isaías 52 é para revelar o nosso próprio Deus, é para mostrar que Ele tem libertação a oferecer, que tudo que Ele tem para nós são ações para que o homem reconheça o seu estado pecaminoso, para que se voltem a Ele. E é por isso que precisamos ser anunciadores da salvação, é por isso que precisamos proclamar o Evangelho, porque o resultado da palavra de Deus, ela é certa, porque há resultado para aqueles que preguem a palavra. O resultado, depois você lê em casa, está no versos 9 até o versos 12 desse capítulo, que ele fala que quando alguém ouve as boas novas, eles rompem em júbilo, a sua alma é exaltada, eles são retificados, purificados,
Eles não andarão apressadamente para a ruína, mas andarão para o Senhor Deus que é poderoso. Deus estará na retaguarda dele, Deus os salvará de todos os perigos, Deus será com eles a todo instante, Deus permanecerá até o último dia de vida. O Senhor será o Deus poderoso, como Ele é na batalha. Então diga para o seu irmão: descanse no Senhor. Ele está anunciando aquele que é Salvador. Os capítulos 53 e 54 vai nos revelar a pessoa de Cristo, porque o anúncio aqui é da salvação, da libertação. Capítulos 53 e 54, Isaías está anunciando para o povo: lá vem o Salvador, lá vem o libertador, lá vem aquele que preenche a alma de vocês, lá vem aquele que alivia a dor de vocês, lá vem o libertador. Ele nos mostrará as regiões celestiais, a cidade santa de Jerusalém divina. Ele nos falará, nos anunciará e nos libertará de todo o pecado e de toda a imundícia. Por isso, meus irmãos, proclamemos o Evangelho e nada mais. Porque o Evangelho de Cristo é suficiente para nós. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, para onde nós iremos, meu Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Te pedimos, ó Deus, porque Tu és poderoso e a Tua palavra é santa. A Tua palavra é libertadora. Nós somos o Teu atalaia, e a mensagem que nós pregamos é a mensagem da cruz, a mensagem da libertação, a mensagem da salvação. Pai, somos anunciadores da salvação e queremos permanecer nela. É por isso que eu te peço a Tua misericórdia sobre cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos